Meus olhos me entregaram. Capítulo 1. Ela escondia um enorme segredo. O dia amanheceu e o clima de intimidade que havia no quarto começou a se dissipar lentamente. Após dar uma olhada nas costas lisas da mulher ao seu lado, o homem se levantou da cama e foi em direção ao banheiro. Então ele tomou um banho, colocou um terno cinza e saiu sem nenhuma expressão. Agora, seu comportamento frio contrastava fortemente com o homem lascivo com quem ela havia passado a noite anterior. Bem, ele também não parecia estar tão entusiasmado quando estava com ela na cama na noite passada. Angela Wallace abriu os olhos no segundo em que o homem se levantou da cama. Ela só estava fingindo dormir. A garganta dela estava completamente seca. Foi somente no momento em que o homem estava prestes a sair que ela murmurou: "Adeus, Sr. Carson." Ela não tinha certeza se ele chegou a escutá-la. No entanto, ele parou por um mísero segundo antes de descer as escadas sem dizer nenhuma palavra. Observando o comportamento frio dele, Angela soltou um suspiro. Cerca de 4 anos atrás, ela havia trabalhado no Grupo Carson como estagiária. Logo no primeiro dia de trabalho, ela precisou acompanhar seu chefe, Jeremy Carson, em um jantar de negócios. Jeremy se encontrava acidentalmente drogado e eles acabaram fazendo sexo naquela noite. E então, eles fizeram a mesma coisa por diversas noites durante os últimos 4 anos. Entretanto, ninguém tinha conhecimento da relação entre eles. Até hoje aquilo era mantido em segredo. Apesar de Jeremy não ter falado nada quando saiu do quarto, Angela estava ciente de que era muito provável que eles não conseguiriam se encontrar novamente. Então, ela se levantou rapidamente e arrumou suas coisas antes de descer. Como já era de se esperar, o assistente especial de Jeremy, Blaine Martell, estava sentado no sofá da sala de estar. Com a postura ereta, Blaine tinha um laptop sobre o colo enquanto digitava rapidamente. Ele usava óculos dourados e sua expressão parecia séria. Ao escutar um ruído, Blaine colocou seus óculos sobre a ponta do nariz enquanto se virava. Seu olhar se tornou sombrio no momento em que ele notou a mala que Angela segurava. No entanto, ele rapidamente conseguiu esconder a surpresa nos seus olhos. Os dois haviam trabalhado juntos por anos e cooperado bem no trabalho. Angela cumprimentou Blaine casualmente antes de se acomodar na sua frente. Após retribuir o cumprimento, Blaine retirou o laptop do seu colo e entregou a Angela o documento previamente preparado. Então ele limpou a garganta antes de falar: "Senhorita Wallace, o Sr. Carson pediu para te entregar isto." Ao pegar o documento, Angela deu uma rápida olhada. Durante alguns minutos, ela se manteve em silêncio. Os cílios dela estremeceram, fazendo com que ela parecesse estar prestes a chorar. Presumindo que ela estava triste, Blaine murmurou: "Caso precise de mais alguma coisa, pode nos avisar, Senhorita Wallace. Desde que não seja algo muito exagerado, o Sr. Carson certamente irá concordar em consideração a relação de vocês." Relação? Para Jeremy, ela era apenas uma ferramenta para satisfazer seus desejos sexuais. No máximo, as pessoas só sentiriam nostalgia por ferramentas, e isso aconteceria apenas porque elas tiveram um bom desempenho. E quando seu tempo acabava, as ferramentas precisavam ser descartadas. Sendo assim, a conexão entre ela e Jeremy não podia ser considerada um relacionamento sério. Após se recompor, Angela falou sorrindo levemente: "O Sr. Carson é mesmo bastante generoso." O tom indiferente dela fez com que um nó se formasse no peito de Blaine. Angela estava extremamente calma. Até mesmo parecia que ela já esperava que Jeremy fosse deixá-la. Ela esteve com ele durante 4 anos e agora eles estavam se separando. Além do dinheiro e algumas outras coisas, ele também havia lhe dado 3 casas, incluindo a vila em que ela se encontrava naquele momento. O valor de tudo era de pelo menos $100 milhões. Mas isso não incluía o que ela tinha recebido ao longo dos anos. Apesar de ela não estar mais com ele, essa quantia era suficiente para sustentá-la pelo resto da vida. Como já era de se esperar, Angela era uma mulher muito competente. Até mesmo Blaine não pôde deixar de sentir um pouco de inveja quando viu o que Jeremy havia dado para ela. Caso fosse uma mulher comum, era muito provável que ela estivesse nas nuvens após receber a enorme pensão de Jeremy. No entanto, Angela era diferente. Ao invés de se sentir alegre, ela ridicularizou Jeremy em segredo. Sem pensar 2 vezes, Angela assinou rapidamente o documento. Então ela pegou na sua bolsa a carta de demissão que havia preparado e a entregou para Blaine. De maneira educada, ela falou: "Sr. Martell, por favor, entregue isto por mim ao Sr. Carson." Tendo em vista quem Angela era, não seria inesperado que ela escolhesse sair do grupo Carson após se separar de Jeremy. "É claro, senhorita Wallace", ele falou. Ao escutar suas palavras, Angela sorriu de maneira gentil.
Eu não trabalho mais como a secretária dele. Então, você pode me chamar de Angela daqui para frente. No segundo seguinte, Blaine se levantou e foi embora. Enquanto olhava ele se distanciando, Angela ergueu a mão e acariciou gentilmente sua barriga ainda lisa. Ainda que Jeremy não estivesse cansado dela, ela precisava encontrar uma forma de deixá-lo. Afinal de contas, ela escondia um enorme segredo dele.